E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E dessa vez, pessoal, eu venho aqui para falar com vocês sobre viagem no tempo. Vocês acham que isso é possível? Será que a gente pode voltar para o passado ou ir para o futuro? Fique nesse vídeo que você vai aprender e descobrir como funciona o tempo, como funciona o espaço, como funciona o espaço-tempo e também descobrir se é possível viajar no tempo. Antes de começar esse vídeo, eu acho válido a gente conversar um pouquinho sobre dimensões, porque o tempo sim, ele é considerado a nossa quarta dimensão e vocês vão entender o porquê disso. Ele não é considerado uma dimensão espacial, ele é considerado uma dimensão temporal, por isso seu nome, tempo. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre dimensões, vamos entender a primeira dimensão. Vamos imaginar que são pessoas que vivem na primeira dimensão, certo? Se uma pessoa vive na primeira dimensão, ela enxerga somente uma linha. Então, para ela enxergar uma outra pessoa, ela vai enxergar somente um ponto, certo? Porque se ela vive somente numa linha, quando ela está nessa dimensão, ela vê um ponto apenas. A segunda dimensão já tem essa linha, só que também tem o eixo Y, tem o eixo X e o eixo Y, que aí vai virar um plano, como se fosse um formato quadrado que a pessoa vive nesse plano. Ele continua enxergando pontos, só que ele consegue enxergar mais de um ponto porque ele vive num plano. E a terceira dimensão é o que a gente vive hoje, que é acrescentado à altura. Então a gente vive o eixo X, Y e o eixo da altura, correto? Então por isso que a gente consegue ver as coisas em 3D, a gente consegue ter noção de profundidade. As pessoas que vivem na segunda dimensão não conseguem entender o que é a terceira dimensão. E as pessoas que vivem na terceira não conseguem entender o que é a quarta dimensão. Tem teorias de que a quarta dimensão, existe a quarta dimensão espacial, tem um negócio que chama Tesseract, vou até pôr uma animação na tela para vocês verem, mas é super confuso, é difícil de entender, porque a gente não vive na quarta dimensão. É possível que exista? Sim, é possível, eu acredito que exista. Mas como a gente é ser da terceira dimensão, a gente não consegue entender a quarta. Do mesmo jeito que um ser da segunda dimensão não consegue entender a terceira. Então vamos supor que eu da terceira dimensão interfira na segunda e pegue algo que vive num plano, tipo uma forma geométrica, e tire e coloque ela nesse plano. Ela não vai entender o que está acontecendo, porque ela só vai ver um ponto crescendo e um ponto diminuindo. Apenas isso. Só que quando você tirar ela, ela vai conseguir ver que aquilo é somente um plano e que tem a terceira dimensão. Pessoas falam que a quarta dimensão é como se seres que não somos a gente da terceira dimensão conseguem enxergar por dentro da gente, entendeu? Então essa é a quarta dimensão, coisa que a gente não consegue enxergar, não consegue imaginar, mas tipo consegue enxergar através de paredes, consegue enxergar através da matéria, entendeu? Pessoas falam que é isso, eu não sei. Porém a dimensão temporal entraria nessa dimensão. Por quê? Eu vou te explicar o motivo disso. A gente que vive na terceira dimensão, a gente não consegue encontrar uma pessoa que vive na terceira dimensão sem conversar com ela, correto? O que a gente precisa para encontrar essa pessoa? A gente precisa saber onde ela está, qual lugar que ela está, né? Pensando assim, no eixo X e no eixo Y, certo? Tanto para frente e para trás, quanto para um lado e para o outro. E a gente precisa saber a profundidade. Vamos supor que ela esteja, tipo, num lugar muito alto, tipo, no topo de uma montanha e num lugar muito baixo, certo? Tipo, no mar. Bom, eu estou falando de x, y, mas não precisa levar em consideração. Isso é apenas uma letra que a gente está usando para falar frente e trás, lado, outro, altura, cima, baixo, certo? Então, para encontrar uma pessoa, a gente precisa saber frente e trás, qual lugar que ela tá, nas coordenadas x, y e z, certo? Só que, pense bem comigo, a gente precisa também saber quando ela vai estar lá. E por isso que a dimensão temporal atua nesse quesito. A gente falando em dimensão temporal, a gente não encontra um corpo sem saber quando a pessoa vai estar lá, correto? Porque para aquelas pessoas que acreditam que viagem no tempo é possível, elas também acreditam que o tempo é uma medida. E isso é um fato, o tempo ele é considerado uma medida. Por isso mesmo que a gente precisa saber do tempo para conseguir achar uma pessoa, um ponto, enfim. Só que uma coisa que você precisa entender, o tempo ele não é absoluto, ou seja, enquanto aqui na Terra passa uma hora, em outro planeta ou em outro lugar do universo pode ter passado apenas um minuto, ou 4 horas, ou um dia, enfim. Por isso que é importante entender que o tempo não é absoluto. Então, em qualquer outro lugar do universo, o tempo passa de forma diferente. E por isso mesmo que a gente tem uma paradinha na física e na ciência chamada anos-luz. A velocidade da luz ela é uma constante, ela sempre está na mesma velocidade, só que o tempo ele implica nos anos. Então vamos supor,
70 anos-luz. A gente vai levar em consideração a medida dos 70 anos e por isso mesmo que a luz ela é uma constante, porque o que varia é o tempo, ou seja, 70 anos-luz, 60 anos-luz, pode ser diferente para mim, como diferente para outras pessoas, outros seres que talvez habitam em outro lugar do mundo, ou talvez em outros planetas, enfim. Pensando nesse quesito, tem um filme muito legal para vocês assistirem, se vocês ainda não assistiram, que chama Interestelar, que é muito louco. E isso prova que viagem no tempo pro futuro, por enquanto, sim, é possível. Só que a gente ainda não tem condição de executá-las, porque a gente não tem material, a gente não tem tecnologia o suficiente para isso. Porque para viajar no tempo a gente precisaria estar numa velocidade muito elevada, como a velocidade da luz ou perto disso, e também em um ambiente sem gravidade. Esses são os requisitos básicos para que uma viagem no tempo possa ser concretizada. Então vamos supor, o nosso corpo, a nossa matéria não aguentaria viajar na velocidade da luz sem ter uma cápsula ou sem ter um material próprio e específico para isso. Só que a gente não tem tecnologia para desenvolver isso. Já foi comprovado que sim, chegando a uma conclusão, viagem no tempo para o futuro, por enquanto, é possível, só que a gente não consegue viajar no momento. Por isso que eu falei de Interestelar. Se você não assistiu ainda, assista Interestelar, muito bacana. É um filme que eles conseguem fazer uma viagem no espaço, eles conseguem atingir uma velocidade absurda numa nave certinha, planejada para isso, e eles chegam a um planeta muito distante. Outros 2 astronautas descem até esse planeta e passam apenas 4 horas, e quando eles voltam, a pessoa que estava na nave envelheceu 20 anos e já tinha 1001 recados da Terra para eles. Ou seja, apenas 4 horas nesse planeta equivaleu a 20 anos na órbita. E por que é preciso da velocidade da luz? Porque quanto mais rápido a gente tá, quanto uma velocidade maior a gente atinge, mais devagar passa o tempo. E aí que entra a viagem no tempo. Agora, também tem a teoria de Einstein, que ele comprovou que sim é possível através de buraco de minhoca. Que você entraria em um ambiente, como eu falei, sem gravidade, ou um buraco negro, mais perto de uma estrela de nêutron, e faria uma transição no espaço-tempo. Vamos supor, uma dobra espacial, você conseguiria passar de um lugar para o outro. Só que é muito louco a gente pensar isso, porque a gente não sabe nem como ir e nem como voltar. Apenas a gente vive na teoria hoje em dia. Nenhum viajante no tempo foi comprovado. Tem algumas histórias, alguns relatos, só que nenhum deles, assim, chegou a uma conclusão absurdamente específica. Eu falei, eu viajei com provas, então por isso que a gente não pode falar que já foi feita uma viagem no tempo no nosso mundo. Então a conclusão desse vídeo é que sim, é possível viajar para o futuro, porém, entretanto, todavia, não agora. A gente não tem tecnologia o suficiente, pelo menos que a gente saiba o que foi divulgado através de artigos ou pesquisas. Então, no momento, não é possível, mas no futuro, talvez próximo ou distante, a gente consiga. E, só para finalizar o vídeo, por que voltar para o passado talvez não seja tão possível quanto ir para o futuro? Porque ir para o futuro seria algo mais simples, como eu falei, o tempo passando em um lugar como uma hora e o outro passando em 1 ano, 2 anos, enfim. Independente, isso é muito relativo. Agora, voltar para um tempo é muito mais difícil. A gente precisaria atingir uma velocidade que rodasse ao contrário. Pensando que na velocidade da luz a gente chega a um tempo que passa muito devagar, a gente teria que chegar numa velocidade muito maior para que o tempo começasse a regredir. Isso é inviável, muito inviável, sendo que, voltando para o passado, a linha temporal poderia ser totalmente modificada e tudo mais. Existem algumas teorias falando que a linha temporal é uma só, não existe como modificar, porque se você voltar no tempo, você poderia, fazer alguma coisa com seu avô e não ter a sua mãe, e você não nascer, aí já teria cancelado tudo. Absurdo. Por isso que eu não acredito na viagem no passado. Mas eu acredito que a viagem no tempo para o futuro, sim, é possível. Daqui a um tempo isso vai acontecer e eles vão usar para coisas boas, ou talvez não tenha capacidade o suficiente para usá-las com sabedoria. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham entendido o que é a viagem no tempo e entendido que sim, é possível viajar no tempo, porém não no momento que vivemos hoje em dia, de acordo com as informações que foram divulgadas. E é isso. Qualquer dúvida pode escrever nos comentários aqui pra mim e a gente vai conversando e debatendo sobre isso. Um abraço pra vocês, falou e até o próximo vídeo. É nóis!